Então, gente, hoje eu vou falar sobre sutura contínua, tá? E o meu objetivo é fazer com que vocês dominem a técnica, adquiram refinamento e assim consigam agregar valor às suas cirurgias dermatológicas, tá bom? E melhorem o seu faturamento e a precificação. Então compartilhem a live, cliquem no coração ali embaixo à direita para que outros médicos sejam avisados dessa live. E como eu estava falando para vocês, esse foi um tema sugerido por uma seguidora, uma médica seguidora, né? Eu não vou conseguir colocar aqui, olha, não sei se eu vou conseguir ficar na frente aqui, ó, para falar para vocês. Mas depois eu vou virando um pouquinho para lá, um pouco para cá, e assim a gente vai tocando essa live, tá? Pois bem, a sutura contínua é uma sutura muito útil na cirurgia dermatológica. Então, quem faz cirurgia dermatológica precisa dominar a sutura contínua, porque ela vai te salvar em algumas situações, sabe? Ela é muito útil. Além dela ser uma sutura muito rápida de ser executada, ela é uma sutura hemostática. Então vai te ajudar muito, por exemplo, em locais que sangram muito, como o couro cabeludo. Porque às vezes você quer fazer ali uma hemostasia e às vezes praticamente impossível fazer uma hemostasia adequada no couro cabeludo, porque aquilo sangra demais. Então a melhor coisa é você já partir para a sutura contínua, ela é rápida e aí você já estanca o sangramento na própria sutura. Mas é importante que você faça uma sutura bem firme, bem apertada, né? Não adianta você fazer a sua sutura contínua e deixá-la frouxa, porque daí ela não vai ter o papel hemostático, né? Vai ficar sangrando ali aquela incisão. Então, quando fizer a sutura contínua, vá dando as laçadas, na verdade você vai dando as laçadas e mantendo bem apertada a sutura, tá? Para que ela tenha esse papel hemostático. Eu anotei aqui, nesse quadro, na verdade, um guiazinho para eu seguir, e eu trouxe o quadro também, porque eu vou querer fazer alguns desenhos aqui. Mas não é obrigatório que vocês consigam ler, tá bom? O mais importante é o que eu vou falar para vocês, não é? Bom, e aí, qual que é a localização? Quais são as localizações super importantes que você pode utilizar a sutura contínua, onde a sutura contínua é de extrema utilidade? Então, uma delas eu já falei, que é o couro cabeludo, justamente porque o couro cabeludo é muito vascularizado e sangra bastante, né? Todo mundo que já fez alguma cirurgia em couro cabeludo já teve essa experiência desse sangramento exuberante. E imagina se você vai tirar um carcinoma base celular, alguma lesão maior, ou mesmo um cisto triquilemal que seja grande, se você for fazer uma incisão maior. Então você imagina o quanto que vai sangrar, né? E nessa localização é importante que você use um anestésico com vasoconstritor, porque isso vai ajudar também a diminuir um pouco o sangramento. É claro que ele não vai resolver totalmente, né? Além disso, é importante você fazer uma anestesia tumescente, então injetar bastante anestésico e aguardar o efeito vasoconstritor, tá? Que ele se efetiva mais ou menos em 6 minutos. Então não adianta você usar um anestésico com vasoconstritor e já começar a operar imediatamente, porque não houve estabelecimento dessa vasoconstrição. Então é importante esperar. Daí você fica conversando com o paciente, explicando. Enquanto isso o tempo passa, e aí quando você for fazer a cirurgia vai sangrar menos. Mas mesmo assim, em couro cabeludo, o sangramento dificilmente vai ser, por exemplo, você usar como na região dorsal, ou em membros, ou em abdômen, tórax, em que o efeito vasoconstritor ele é muito mais eficaz, muito mais eficiente. E por que que no couro cabeludo não é assim tão eficaz o efeito vasoconstritor? É claro que vai melhorar, né? Mas não vai ficar totalmente exangue, ou assim, que vai ficar totalmente seco. Não vai sangrar mesmo. Vai sangrar um pouco menos, mas vai sangrar bastante também, tá? Então você tem que estar preparado para isso. E uma coisa que eu diria assim, o anestésico que você vai usar aí em couro cabeludo, você vai usar então uma lidocaína com vasoconstritor. Se for aquele frasco de 20 ml, você vai usar existe na concentração de 1 para 200 mil adrenalina. E eu gosto de usar em couro cabeludo uma concentração maior, que a odontologia usa, aqueles tubetes, sabe? Aquele tubete, a concentração de adrenalina é de 1 para 50 mil.
Por quê? Porque a odontologia faz a cirurgia nessa região aqui da boca que é muito vascularizada. Então eles usam esse anestésico com vasoconstritor numa concentração maior, né? Justamente para ter um efeito mais eficaz, mais efetivo. E eu gosto então de usar esse anestésico com vasoconstritor na concentração de 1 para 50 mil em couro cabeludo. E quando você fizer ali a sua infiltração, é importante fazer uma infiltração intradérmica, né? Não adianta você introduzir a agulha lá no fundo e anestesiar a galha aponeurótica, né? E por dois motivos. Primeiro, porque quando você for fazer a incisão do couro cabeludo, o paciente vai sentir dor. E segundo, porque não vai ter esse efeito vasoconstritor na derme e você não vai diminuir, sabe? Você não vai ter um efeito, assim, você não vai ter um sangramento menor. E por isso eu falei que é importante fazer uma anestesia tumescente. Como que é isso? Você vai injetar bastante volume. Então na derme você vai infiltrando, depois você aspira para ver se não pegou nenhum vaso, né? E infiltra bastante volume ali. Daí você vai me perguntar, mas doutor, não tem o risco da gente alcançar a dose tóxica? Sim, dependendo do tamanho da sua cirurgia, é possível que você alcance sim, né? Que na lidocaína sem vasoconstritor é em torno de 3 a 7 miligramas por quilo de peso, né? De 3 a 4, perdão. E com vasoconstritor, você pode usar um volume maior, uma quantidade maior. Então você pode usar até 7 miligramas por quilo de peso, que num adulto jovem de 70 quilos vai dar aproximadamente 20 ml. Então, 20 ml é muito fácil da gente atingir, né, na hora de anestesiar. Então, muito cuidado, tá? Oi, Manuela, boa tarde, tudo bem? Então, muito cuidado para você não atingir a dose tóxica. Sempre você tem que estar monitorando o quanto que você está ali aspirando de anestésico e injetando no paciente, tá bom? Especialmente quando é uma cirurgia maior ou quando são cirurgias múltiplas. Você vai tirar várias lesões, né? E vai lá injetando anestésico e não tem um controle de quanto que você injetou. Uma das formas da gente evitar atingir a dose tóxica do anestésico é você diluir o anestésico. Então você pode diluir, eu geralmente diluo 1 para 1. Então se você aspira lá 2 ml do anestésico, você aspira mais 2 ml de soro fisiológico ou de água destilada. O soro fisiológico ele é mais confortável na infiltração, o paciente sente menos dor, né? A água destilada ela é mais dolorida. E o próprio anestésico ele é ácido, então já é dolorido para o paciente. Então eu prefiro aspirar, diluir em soro fisiológico. Então 1 para 1, assim que acontece, eu já reduzo pela metade o risco de atingir a dose tóxica, entendeu? Então eu gosto de fazer dessa forma. Pois bem, então couro cabeludo, vocês já entenderam que é uma excelente indicação. Agora é claro, quando a incisão é grande, né? Uma incisão, sei lá, de 3 centímetros, talvez até 2 centímetros você possa fazer, mas 1 centímetro não recomendo. Ou vai fazer uma biópsia, um punch, não tem nem sentido fazer sutura contínua, né? Você vai ali, você vai dar um ponto mesmo, que eu falo de um ponto macho. O que é um ponto macho? É um ponto grosseiro. Você vai pegar longe da borda. Porque se você pega muito próximo da borda, não vai ter esse efeito hemostático e outra, a sutura não vai ser uma sutura segura. Há uma grande possibilidade dela se romper. Então, quando eu recebo meus alunos, tanto por curso online, o curso hands-on, ou mesmo os meus alunos na residência, eu sempre senti uma preocupação muito grande de vocês que fazem cirurgia dermatológica, de deixar uma cicatriz delicada, então vocês querem fazer uma sutura bem delicada, e aí às vezes pecam nessa delicadeza, e a sutura ela evolui com uma deiscência, porque rompe tudo. Porque a sutura ela tem que ter uma resistência, ela tem que ter uma resistência têncil, né? Ela tem que ter força para resistir à tensão ali na linha de sutura. Aí você fala, tá, mas isso não vai marcar, não vai deixar uma cicatriz inestética? Não, gente, o que vai deixar a cicatriz inestética é você pegar muito longe da borda. Então, por exemplo, imagina que a incisão está aqui, se você pega muito longe da borda, é o que vai acontecer na cirurgia geral, por exemplo. Que você dá esse ponto aqui e aquilo até verte um pouco e fica meio gordinha, sabe? O que acontece? Se você pega muito distante da borda, vai fazer aquela sutura que vai ficar gordinha. Ela fica até um pouco evertida. Então qual que é o segredo? É você pegar mais próximo da borda,
porém você pegar toda a espessura da pele, né? Então se você tem aqui, olha, eu vou fazer aqui o desenho. Se você tem aqui, ó, duas, no corte sagital está assim. Você tem que entrar, se você pega muito longe, aqui está a incisão, tá? A pele, de um lado do outro. Se você pega aqui muito longe da borda, então vai ficar aquela estrutura grosseira, né? Muito marcada, muito gordinha. Então você pode pegar mais próximo da borda, mas é importante pegar toda a espessura da pele, de um lado e aqui também do outro. O que eu percebia que meus alunos, meus residentes, quando chegavam, o que eles faziam? Eles entravam aqui e já saíam assim. Então, meio que tangenciando, entrava e já saía. Então, essa era uma sutura de má qualidade, que pode evoluir com deiscência, tá bom? Então, é importante pegar toda a espessura da pele. E quando eu falo para vocês, pega macho em couro cabeludo, é isso. Você pegar toda a espessura da pele e em couro cabeludo, como não há o problema da cicatriz, né, ficar estético ou inestético, exceto se o paciente for calvo, porque a cicatriz nem vai aparecer, o cabelo vai cobrir tudo, então é bom você pegar meio macho mesmo, pegar meio grosseiro, meio longe da borda e apertar bem o nó, aperta bem, dá duas laçadas, aperta bem forte. Por quê? Porque essa sutura ela precisa ser forte, né, para vencer a resistência têncil da linha de sutura, e ela precisa ser hemostática. O couro cabeludo, no couro cabeludo, a sutura tem tem uma importância muito grande no papel hemostático. Então, você precisa fazer uma sutura bem apertada, bem forte, para aquilo parar de sangrar. Porque senão aquilo fica babando. Aí você fala, tá, mas eu não posso fazer a eletrocauterização, a hemostasia? Pode, gente, mas a hemostasia em couro cabeludo, ela é muito limitada. Porque aquilo o couro cabeludo é muito vascularizado, né? Só quem já operou couro cabeludo sabe como que é. Na hora que você coloca lá o bisturi, aquilo já começa a sangrar, né, com uma intensidade bastante importante. Então, como eu falei para vocês, couro cabeludo é uma área de indicação de sutura contínua, tá? Região cervical também vai muito bem. Às vezes você faz uma cirurgia maior aqui nessa região, então vai muito bem a sutura contínua, porque ela dá um resultado estético muito bom, tá? Uma outra região que vai muito bem é essa região aqui, ó, da hemiface, como eu falei aqui, região cervical e hemiface. Então eu até postei recentemente no Close Friends uma cirurgia que eu fiz, foi aqui no curso Hands-On. Nós tiramos um carcinoma espinocelular bem grande aqui assim, e aí a sutura foi feita uma sutura contínua, que eu vou explicar para vocês agora. Como eu estava falando, região cervical. E sabe por quê? Qual que é o grande barato da sutura contínua? Porque além dela ser uma sutura rápida de ser executada, ela é uma sutura que dá um resultado estético muito bom. Então, por exemplo, em lifting, por exemplo, é muito comum do pessoal fazer a sutura contínua nessa região, de tão bom que é o resultado. Então, dessa região aqui vai muito bem sutura contínua, tá? Região cervical também vai muito bem. Quando eu faço o enxerto de pele, que eu retiro pele, por exemplo, aqui do antebraço, eu gosto de tirar dessa região, para que fique escondida a incisão, né? Eu não gosto de tirar, por exemplo, de punho, porque depois o paciente fica estigmatizado por tentativa de suicídio, né? Então, ou aqui, ou às vezes, depende, ou às vezes eu tiro aqui, não gosto muito de tirar aqui, mas é possível também na região clavicular. E aí a sutura contínua, ela vai muito bem. Eu vou desenhar aqui como que a gente pode executar, tá bom? Porque ela é uma sutura muito rápida. E aí, como você não vai ficar dando ponto por ponto, então ela tem uma velocidade de execução. E aí, como você também vai fazer essa sutura contínua, essa força ela se distribui por toda a incisão. Então não fica aquela pele marcada com pontinhos assim. Falei do braço, que eu gosto muito, né? Porque é uma área doadora de enxerto. A hemiface também, como eu falei. E aí você vai me perguntar, mas doutor, aonde eu não devo fazer a sutura contínua? Então você não deve fazer naquelas regiões de muita tensão. Por quê? Se você faz essa sutura contínua num local de muita tensão, vou dar um exemplo. Aqui na região dorsal ou na região lombar. Se você faz uma sutura contínua ali, quando o paciente se agachar assim, abaixar para amarrar o sapato ou para pegar um objeto, ou mesmo, ele não pode fazer, né? Nenhuma cirurgia na região dorsal, o paciente pode fazer abdominal, por exemplo. Então, a hora que o paciente faz esse movimento, aquela sutura pode romper.
E aí, olha o que acontece. Se você fez uma sutura contínua, vai abrir toda a incisão. Vai abrir toda a incisão. Então, nessa região dorsal, eu prefiro fazer uma sutura simples mesmo, com pontos simples. Porque se acontecer essa eventualidade da deiscência, não vai acontecer a deiscência em toda a sutura. Talvez aconteça em alguma parte, uma parte ou outra. Então, você ainda consegue salvar essa sua sutura. Agora, se for uma sutura contínua, a hora que romper, vai abrir tudo, né? Porque é um chuleio. A sutura contínua também pode ser chamada de chuleio. E é um chuleio mesmo, você vai dando a volta assim, ó. Tá? Então você vai evitar regiões de muita tensão, né? Na região dorsal, por exemplo. Ou, por exemplo, em couro cabeludo. Se você fez um fuso muito grande no couro cabeludo, assim, muito aberto, aquilo vai ficar tenso. Então toma cuidado também, porque se você fizer a sutura contínua ali, pode abrir. Tá? Então muito cuidado. Quais são os fios que a gente deve utilizar para fazer a sutura contínua? Então, os melhores fios são os fios de nylon, obviamente, porque a gente vai fazer a sutura na pele, né? Então vamos usar um fio, que eu falo um fio monofilamentar, que é o fio de nylon, porque ele é mais inerte, né? Você não deve usar na pele um fio multifilamentar, como vicril, como algodão, seda, porque esse tipo de fio que é multifilamentar, ele favorece a adesão bacteriana, favorece infecção. Então, na pele, fio monofilamentar, que pode ser o fio de nylon, que é um fio inabsorvível, ou pode ser um fio monofilamentar absorvível de longa duração, que seria o monocril, que é a poliglicaprona. Vai durar 30 dias, tá? A desvantagem do monocril é que é o custo do fio de monocril que é muito alto, é um fio caro, tá bem? Bom, então quais fios eu recomendo? O nylon. Nylon 3 zeros ou nylon 4 zeros. E qual que vai ser a situação para você escolher um ou outro? Por exemplo, couro cabeludo, que a pele é muito espessa, região dorsal, eu prefiro usar o nylon 3 zeros, que é um fio mais calibroso. Agora, você vai fazer aqui antebraço, vai fazer aqui a região cervical, ou aqui na face. Aqui na face você pode até usar o nylon 5 zeros. Mas cuidado, porque esse fio pode romper facilmente, porque ele é um fio bem delicado, né? Eu gosto de usar o nylon 4 zeros aqui talvez usasse 4 zeros também. Região supraclavicular, se você quiser usar. Eu evito de retirar enxerto dessa região por causa do colo, para não ficar exposto. Aqui também usaria 4 zeros, né? Região inguinal, às vezes também, você pode usar 4 zeros. E a agulha do fio sempre tem que ser uma agulha traumática, que é uma agulha triangular. Por quê? Porque é uma agulha que vai penetrar na pele, ela vai ter uma força de penetração na pele, né? Não adianta você tentar usar uma agulha cilíndrica, porque qual que é a diferença? A agulha triangular, no corte sagital, você vai ver um triângulo. Por isso que na caixinha você vê um triângulo assim. E quando é uma agulha cilíndrica, ela é como um cilindro, como se fosse um tubo sólido. No corte sagital vai se mostrar assim, uma bolinha, tá? Então pela caixinha você vai saber se a agulha é circular, se ela é cilíndrica ou se ela é triangular. Por quê? Porque a agulha precisa ser triangular, porque ela tem que ter força de penetração para entrar na pele, né? E a agulha que é cilíndrica, ela não tem essa força. E aí o que vai acontecer? Quando você for tentar fazer a sua sutura, é capaz que essa agulha quebre. Aí imagina, você está numa sutura contínua. No meio do caminho quebrou a agulha, aí o que você tem que fazer? Você tem que interromper a sua sutura ali, você pega e dá um nó, finaliza ali, pega um outro fio e começa tudo de novo e continua fazendo a sutura, tá? Então vamos lá. O fio de nylon vocês já sabem, o 3 zeros ou 4 zeros. 3 zeros que é um fio mais calibroso em áreas de pele mais espessa, tá? Uma coisa que é importante é vocês evitarem a retirada precoce desse tipo de sutura. Por quê? Recentemente um aluno falou que ele tirou os pontos com 15 dias. Deixa eu ver se eu lembro onde que era a sutura. Foi no braço. Com 15 dias ele tirou a sutura e aí abriu tudo, né? Não era uma sutura contínua, era uma sutura simples. E esse é um cuidado que vocês precisam ter também. Porque às vezes a gente pede para retirar o ponto em algum lugar e a pessoa que retira, ou a gente mesmo, às vezes a gente vai retirar. Por isso que é importante, eu sempre falo com meus alunos, mãos de fada.
né? Evitem o peso, uma mão pesada, porque às vezes na hora de retirar o ponto, a pessoa manipulou de forma grosseira ali o local, e é claro, aquilo não estava totalmente cicatrizado. Então, se você manipula o local de forma grosseira para retirar o ponto, às vezes a pessoa se preocupa só em retirar o ponto e não está preocupada com a incisão. E aí, na hora que retira o ponto, a incisão também abre, né? Isso é um motivo. Mas, enfim, é importante evitar a retirada precoce, tá bom? Então, especialmente sutura contínua. Por quê? Quando é uma sutura dessa simples, né, com vários pontos simples, uma incisão grande, num local que possa ter um pouco de tensão, por exemplo, em membros, né, dorso, tronco mesmo, ou mesmo região de couro cabeludo, eu faço assim, eu retiro pontos alternados com 15 dias. Como que é isso? Tiro um, deixo outro, tiro um, deixo outro, tiro um, deixo outro. E depois, na terceira semana, com 21 dias, tiro o restante, tá? Para evitar justamente essa deiscência. E aí você não precisa ficar preocupada de falar, meu Deus, mas eu vou deixar esse ponto tanto tempo, será que isso não vai marcar a pele? Gente, é melhor você deixar a sutura um tempo maior do que você ter a surpresa de uma deiscência, porque é muito pior uma deiscência tudo aberto, porque aí você vai precisar ressuturar, né? Eu prefiro ressuturar do que deixar aquilo cicatrizar por segunda intenção, porque para o paciente é muito angustiante, né? Na literatura vocês vão ler que o correto é você deixar o paciente cicatrizar por segunda intenção. Só que dependendo do tamanho da ferida operatória, isso vai demorar muito tempo, pode demorar até um mês. E aí quem que segura um paciente nessa situação, com aquela ferida aberta que pode infectar? E aí o paciente vai ficar reclamando, ele vai ficar inseguro, né? Ele vai ficar retornando na clínica. Então, eu prefiro ressuturar. Mas você não vai fazer aquela ressutura toda, exatamente toda, com aqueles vários pontinhos todo fechadinho. Não. Você vai dar alguns pontos mais distantes para aproximar a borda da ferida. E entra com antibiótico via oral, obviamente, para evitar uma infecção. E aí qual que é a crítica para essa ressutura? É porque se você ressutura uma incisão, uma ferida operatória que apresentou deiscência, você vai favorecer a infecção. E vai favorecer, na verdade, a infecção e a deiscência novamente. Porém, a deiscência ela já está estabelecida, então pior do que está não vai ficar. E vou te dizer, a maioria das vezes, 95% das vezes, essa incisão ressuturada evolui muito bem. Então você entra com antibiótico sistêmico por 7 dias, faz a ressutura, não deixa totalmente fechadinho, e aí ela evolui muito bem. Deixa eu ver aqui, o Márcio fez uma pergunta. Como posso saber se já dá para tirar os pontos com 15 dias, por exemplo? Os pontos. Isso mesmo, gente. Como que você vai saber? Bom, primeiro que existe a questão clínica, a avaliação clínica da sua ferida operatória. Isso é uma coisa. Existe uma outra coisa que é você sempre raciocinar no tempo mesmo, em questão do tempo. Por exemplo, na face, eu sempre deixo 7 dias, deixo 10 dias mais ou menos para retirar o ponto, porque eu acho que a deiscência é muito mais desastrosa do que a permanência um pouco mais demorada da sutura, dos pontos, tá? Então face eu deixo entre 7 a 12 dias. Em tronco e membros, no mínimo 15 dias, no mínimo. E se for uma cirurgia grande, uma cirurgia mais extensa, uma incisão maior, e se às vezes eu tenho um pouco de dúvida se o local poderia estar evoluindo com alguma infecção, algo assim, se a região tiver um pouco eritematosa, poderia estar secretando alguma coisa, eu já nem mexo, eu deixo mais tempo. E nesse caso, se estiver secretando alguma coisa, eu troco o antibiótico, né? Ou reintroduzo um outro antibiótico. Mas, então, desse jeito como eu falei para vocês, você respeite esse tempo para retirar os pontos. Mas, clinicamente, Márcio é meu aluno do curso online. É o seguinte, você tem aqui a incisão e os pontos assim, ó. Agora, Márcio, você vai começar a prestar atenção nos seus pacientes aí. Márcio é um aluno que ele é bastante ativo, ele está sempre trazendo os casos, as dúvidas que ele tem. E aí, você vai ver aqui, ó, a sua sutura está assim. Você vai olhar entre um ponto e o outro, sabe esse local onde está a ferida, onde foi feita a ferida operatória aqui? Você vai ver se há solução de continuidade. Então você vai começar a prestar atenção. E é incrível, quando eu mostrava isso para os meus residentes, como eles falavam, doutor, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Quando a ferida já está bem cicatrizada, você não vê solução de continuidade entre os pontos. Ou seja,
aquilo não está abertinho, você vai ver que não tem um cortezinho ali. Aquilo praticamente já cicatrizou daqui para lá, sabe? Então você não vê mais um corte, uma ferida aqui no meio. Você não vê ferida, você vê totalmente cicatrizado. Então esse é um parâmetro que você deve utilizar na sua avaliação. Mas o outro parâmetro também é o tempo. Você vai olhar e falar, nossa, mas acho que já cicatrizou. Mas quanto tempo faz que fez a cirurgia? Ah, doutor, faz 7 dias, uma cirurgia aqui no abdômen. Opa, não vou tirar ponto em abdômen, a não ser que seja um PANT, uma cirurgia pequenininha, mas uma cirurgia maior, com 7 dias em abdômen, é muito arriscado que aquilo evolua com deiscência, tá? Então, são esses dois parâmetros, o tempo que vai ficar a sutura e a clínica, se há solução de continuidade ou não. Vocês vão começar a prestar atenção, vocês vão olhar. Se vocês olham uma sutura que ainda é recente, vocês veem que isso aqui não está fechadinho. Fica até um beicinho assim aberto. Depois que já cicatrizou, passou o tempo, é como se não tivesse passado nada ali. É muito interessante. Parece que nem houve um corte ali. Olhando assim, é claro que você sabe que tem uma sutura, porque você vê os pontos, sinais dos pontos. Mas o cortezinho ali, você às vezes nem vê mais. A Ana perguntou aqui, algum antibiótico tópico em caso de ressutura? Eu não gosto muito, viu, Ana, de antibiótico tópico. Eu uso antibiótico tópico, por exemplo, quando eu vou deixar cicatrizar por segunda intenção. E há alguma situação como essa, por exemplo, quando você vai fazendo uma sua sutura, Então, às vezes você tem lá uma ferida bem grande assim, e você vai dando os pontos, né? Eu gosto de dar os pontos pelas extremidades. Começo lá, depois aqui, depois aqui, depois aqui. É muito comum que vocês queiram começar pelo meio. Só que o que acontece? Às vezes a tensão no meio está muito grande. Você tenta suturar, aquilo não vem. Você tenta forçar, aquilo não fecha. Aí quebra o ponto, aí rasga a pele, fica aquela nhaca, né? Então eu falava assim, eu sempre falo com meus alunos, uma sutura sob tensão é como um mingau quente. Então você nunca vai comer pelo meio, que você vai queimar a língua. Comece pelas bordas. Quando chegar no meio, o mingau já esfriou. E é assim que acontece. O Márcio mesmo teve uma experiência assim semana passada, né? Então vai dando ponto aqui, 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 aqui. Quando chega no meio, a tensão já cedeu. E aí você consegue fechar. Aí, por que, Ana, que eu entrei nesse assunto? Porque às vezes, mesmo você tentando fazer isso, não consegue. Então você vai dando um ponto pelas extremidades, um lá, um cá, um lá, um cá, um lá, um cá. Quando chega aqui no meio, você conseguiu diminuir. Então às vezes fica assim, ó. Você fechou lá, mas ficou aqui no meio, um pouco abertinho aqui, ó. Então você conseguiu dar os pontos assim. Aqui você pode até dar um ponto em X para tentar aproximar, mas também você nunca deve fechar aquela sutura a todo custo, sabe? Fazendo uma força tremenda. Não. Você vai aproximar e você vai sentir que a pele já chegou no seu limite. Porque se você forçar também, é óbvio que aquilo no primeiro movimento que o paciente fizer, aquilo vai estourar. Então você vai aproximar o quanto é possível. E aí às vezes não é possível fechar totalmente. E fica aqui um pouco abertinho. Aí sim eu uso o antibiótico tópico com algum debridante químico. Por exemplo, a colagenase com cloranfenicol, que eu gosto muito. Porque ela tem um debridante químico, então ela vai ficar removendo a fibrina, que é aquele tecido esbranquiçado, que se forma numa ferida operatória aberta, né, e já tem o antibiótico. E aí o paciente vai usando isso daqui, aplicando essa pomada, e geralmente, depende obviamente do tamanho da ferida operatória, aquilo vai cicatrizar em uma semana, 15 dias, né? Geralmente 15 dias a 20 dias, um mês, depende do tamanho. Tá? Então, nessa situação, eu uso sim o antibiótico. Na sutura que fechou totalmente, não ficou nenhuma ferida aberta, Ana, eu não uso antibiótico tópico, aí eu uso antibiótico sistêmico. Eu gosto de usar cefadroxila, por exemplo, de 12 em 12 horas, por uma semana. Agora, se o paciente estava lá, você já prescreveu uma cefalexina para ele, e ele evoluiu com deiscência, você fez a ressutura, né? Eu aí já não usaria a cefalexina, usaria um ciprofloxacin, uma quinolona, alguma coisa assim, para mudar o antibiótico, tá? Então eu prefiro usar antibiótico sistêmico. Cristiane, em couro cabeludo não precisaria ser fio 2 zeros? Não, Cris, eu acho que não. Gustavo também chegou, seja bem-vindo, Lara. Olha, não necessariamente.
Olha, raramente eu uso nylon 2/0, mas você pode usar sim. Às vezes se a incisão é muito grande, você pode usar o nylon 2/0. É que eu acho um pouco grosseiro, tá? Eu acho que o nylon 3/0 resolve. Isso na minha mão, mas de repente na sua experiência talvez seja diferente. Então você pode usar o nylon 2/0. Isso não é nenhum problema, tá? Se na sua mão funciona melhor o nylon 2/0, você pode usar. É que eu acho que é um fio um pouco grosseiro para cirurgia dermatológica, mas pode usar sem problemas. Eu acho, na minha mão vai muito bem o nylon 3/0 no couro cabeludo, nylon 4/0 no restante do corpo, tá? A Cristiane falou, o senhor pode repetir o tempo de acordo com a localização? Posso sim. Olha, em face eu gosto de deixar no mínimo 7 dias, eu tiro geralmente entre 7 a 12 dias o ponto. Por exemplo, em pálpebra, é muito comum de orientarem de retirar os pontos com 5 dias, né? Eu não gosto muito de fazer isso não, porque eu já vi deiscências com retiradas precoces de pontos. Então na face, entre 7 a 12 dias eu deixo, tá? Daí no restante do corpo, em tronco, membros, no mínimo 15 dias. Se foi uma cirurgia grande, uma cirurgia muito extensa, daí eu tiro com 15 dias pontos alternados, então aí teria que ser aquela sutura simples, né, gente? Aquela sutura com vários pontos assim. Aí eu tiro um, deixo o outro, tiro um, deixo o outro, e assim vou. E faço isso com 15 dias. Daí eu deixo mais uma semana. Aí na terceira semana, 21 dias, eu tiro o restante, tá? Para evitar a deiscência. E aí muita gente fala, mas vai deixar a pele marcada com ponto. O que é pior? Né? A pele ficar marcada com ponto, nem acho também que vai ficar, gente. Nesses 30 anos de profissão, nunca me arrependi de deixar pontos por mais tempo. Porque não acho que é isso que vai marcar a pele. Eu prefiro fazer isso do que ter a surpresa de uma deiscência, porque é muito desagradável, né? É muito desagradável. Gente, o que vocês tiverem... Obrigado, Janaína. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem ir falando aqui, tá? Vão comentando que a live vai ficando mais... Isso mesmo, pode esgarçar a pele, né, Ana? Se a gente vai fazendo uma... Ana Luísa, a gente vai fazendo uma sutura com muita força, muita tensão, rasga a pele. Esgarça mesmo, como ela falou aqui. Eu acho que 3/0 vai tão bem no couro cabeludo, porque ele oferece, esse fio oferece uma sutura resistente, forte, né, que vence a resistência do couro cabeludo, a tensão, e ao mesmo tempo não fica uma sutura tão grosseira, né, com um fio tão grosseiro. Então é tão forte e também esteticamente fica bom. Cristiane perguntou, couro cabeludo, quanto tempo? Isso, Cristiane, é o mesmo tempo de tronco e membros. Eu deixo no mínimo 15 dias. É claro, se for uma biópsia, um punch, uma coisa menor, eu tiraria com 10, 12 dias sem problemas. Mas couro cabeludo, eu gosto de deixar também no mínimo 2 semanas, tá bom? Eu gosto de deixar 2 semanas. E aí, quando você faz, por exemplo, você vai fazer uma sutura contínua com esse nylon, provavelmente, você vai fazer a sutura contínua, provavelmente a incisão é grande, porque você não vai fazer uma sutura contínua numa incisão de 1 centímetro. Aí você dá 2 pontos ou 3, não é? Então, se você vai fazer a sutura contínua, é porque a sua incisão é grande. E se a incisão é grande, antibiótico, terapia profilática, gente, tá? Porque senão você pode apresentar ali uma infecção, aí vai ser muito desastroso, né? Então, eu uso sim a cefalexina, eu deixo por mais tempo, que o indicado seriam 48 horas, mas eu vi na minha prática que, deixando só 48 horas, especialmente pacientes lá da residência, que eles não tinham muitas condições, às vezes, de higiene, acabavam invariavelmente evoluindo com infecção, tá? Olha, a Juliana tá aqui. Ela falou, doutor Ed, por que não usa o monocril? Vamos lá. Eu vou te falar por quê. O monocril, Juliana, a gente usa para uma sutura intradérmica. Para fazer essa sutura contínua, eu não recomendaria. Por quê? Porque a sutura contínua, que é essa enxuleio que eu vou desenhar aqui, você tem que retirar obrigatoriamente, porque o monocril ele dura 30 dias e você não vai deixar esse chuleio 30 dias no paciente. Então você vai fazer uma sutura contínua intradérmica para usar o monocril, tá bom? Então, porque aí você faz por dentro da pele, fica aquela sutura intradérmica bem bonita e aquilo você nem precisa nem tirar, porque em 30 dias absorve toda a sutura, todo o fio. Agora, essa aqui, que é a sutura contínua em chuleio, que eu vou falar para mostrar aqui para vocês, é uma sutura que você tem que tirar, não dá para deixar lá, entendeu?
O Márcio perguntou aqui, ó. Ferida friável, precisa ser retirada, por exemplo? Como fazer a sutura se for fazer um fuso? Não entendi, Márcio. Se a ferida é friável... Ó, o que acontece é o seguinte, às vezes você faz uma cirurgia, você vai fazer uma biópsia, vai fazer um fuso numa lesão tumoral, né? E ela pode ser friável. Aí na hora que você faz, é difícil depois de dar ponto, porque você vai dar o ponto e aquilo rasga, rompe, que é um tumor, é friável. Então o que eu recomendo? Faz um ponto em X e meio distante, meio macho, que eu digo, meio longe da borda, pega um pouco mais de tecido, dá uma volta, duas voltas e aperta, e aquilo fecha, né? Então seria o ideal para fazer quando está friável ali o tecido, tá? Isso é super importante. É isso aí, ó, o Márcio falou para mim que passou apertado esses dias. O Márcio sempre traz para mim os casos. O que aconteceu? Ele foi fazer uma biópsia de um tumor, eu acho que foi na região inguinal, e o tumor era muito friável. Ele fez a biópsia. Quem disse que ele conseguia suturar? Ele passava a agulha, a hora que ele ia fazer o nó, aquilo rasgava. Rasgava, não tinha jeito, né? Então, olha lá, o Thalisson está falando aqui, ó. Na sutura contínua, o primeiro ponto inicial, ele, em cima da ferida operatória, fica inestético. Como colocar ele fora para não ficar marcado? Olha, Thalisson, não acho, viu, que vai ficar inestético. Porque eu acho que assim, você dá um ponto fora da ferida operatória, eu acho que você vai acrescentar um ponto no local de tecido são. Então, eu acho que não tem necessidade. Não acredito, não, que fique inestético, não, viu? Na minha experiência, nesses 30 anos, nunca vi, não achei que ficou inestético. Então, vou falar aqui dos tipos de sutura. Então, a sutura contínua, ela pode ser a sutura contínua simples, que é essa que eu recomendo que vocês usem. Tem a sutura simples ancorada, que é assim, você vai dar uma volta com o fio e vai passar a agulha por dentro daquela alça que se forma. Aí você entra de novo, dá um outro ponto, dá uma outra passada, aí tem um laço, uma alça de fio, você passa por dentro. Então, você está aqui ó, com a sua incisão. O que o Thalisson está falando, gente, vamos ver se vocês vão entender aqui, se vocês entenderam. Ó, ele está dizendo assim, que se a gente dá o ponto aqui, ó, bem no começo aqui da incisão, que esse primeiro ponto poderia ficar marcado na pele e ficaria feio, né? Eu não acredito muito. Então, o que poderia ser feito? Talvez dar o ponto aqui anterior, seria onde tem pele sã, né? Por que eu não faria isso? Porque você vai acrescentar um ponto num local de pele sã, que não tem nenhuma marca. Então, eu prefiro começar mesmo, como se fosse fazer uma sutura normal, uma sutura simples. Então, eu daria um ponto aqui. E aí, como que você faz? Você vai dar o ponto, passa lá o fio, a agulha, faz o nó, né? Dá lá a primeira laçada, duas voltas no primeiro, uma volta no segundo, uma volta no terceiro. Eu às vezes dou até 4 ou 5 nós. Depois o que eu faço? A agulha entra aqui e sai desse lado. Então você dá a volta como se fosse dar um ponto simples. E aí você não vai dar nenhum nó. Você vai entrar de novo aqui e vai sair aqui. É outra laçada. Entra aqui, sai aqui. Outra laçada. É um chuleio, na verdade. E aí, quando você termina a sutura, ela fica assim, ó. Ela vai ficar assim. Esse é o aspecto da sutura no final, entendeu? Não sei se vocês vão conseguir ver. Por isso que ela se chama chuleio. Ela sai aqui e vai fazendo isso aqui, ó. E ela fica aparente aqui fora. Por isso, Juliana, que a gente não deve usar o monocrio. Por quê? Você vai falar, não, você pode usar. Só que o monocrio é um fio muito caro. Depende do lugar, você vai pagar R$100 no fio. Então, um fio tão nobre, que pode ser substituído por um fio de nylon, que é um fio baratíssimo, né? Que você não vai pagar talvez nem R$5. Então, por que você vai usar um fio de monocrio, que é um fio tão nobre, que você pode fazer uma sutura intradérmica, que vai ser absorvida em 30 dias, você não precisa nem retirar? Então, você usa aqui um nylon, não usa monocrio para fazer esse chuleio, tá bom? E, olha lá, a Juliana falou que ela começa na pele sã, mas ela não dá ponto, ela faz a entrada e faz uma orelhinha. Ju, será que você não está falando da sutura intradérmica? Às vezes a Juliana está falando da sutura intradérmica. Se for a intradérmica, não esse chuleio aqui, sim, Juliana. Então, o que a Juliana está falando é o seguinte, você entra com a agulha aqui, só que quando você vai fazer a sutura intradérmica, antes disso, você tem que fazer, porque a sutura intradérmica ela não tem força têncil, ou seja, ela não vai ser capaz de manter as bordas unidas.
Se você não fizer uma sutura subdérmica, então como que é a sutura subdérmica? Não sei se está aparecendo aqui, deixa eu apagar aqui. Então vocês já entenderam aqui o chulé, né? Vamos fazer aqui. Então você tem aqui a borda da ferida assim. Vou desenho feio. Então tá assim e assim. Na sutura subdérmica, na intradérmica, você tem que fazer a sutura subdérmica. Você tem que dar um ponto aqui, ó, nessa região aqui, que é a subdérmica. Inclusive com esse fio de monocrio, que é o fio absorvível de longa duração. Quando você dá esse ponto aqui, isso já tira a tensão na linha de sutura, aquilo já fecha. Isso já mantém a sutura fechada. E aí você vai usar o fio de monocrio, Juliana, para passar por aqui. Ó. Então como que é feita a sutura intradérmica? Então aqui, você vai entrar aqui e você vai passar assim por dentro, Juliana, ó, por dentro, né? Você já sabe fazer isso, você já faz isso. Então essa é uma sutura que você vai passando de um lado, passa para o outro, por dentro. Você vai entrar, é nesse nível aqui, gente, é por dentro. Isso chama intradérmica, é dentro da derme. Você vai fazendo, é aquela sutura da plástica, sutura invisível, que fica por dentro. Só que para você fazer a sutura intradérmica, antes tem que fazer a subdérmica, porque é ela que segura a força de tensão na linha de sutura. Se você fizer só essa intradérmica, a chance de deiscência é muito grande. Então, a sutura contínua, a gente tem essa aqui, a simples, que é essa de chuleio, que eu falei para vocês. Então, essa que vocês precisam dominar, porque ela vai em todo lugar. Vai aqui onde eu falei, região cervical, dá para fazer aqui, não fica feio. Dá para fazer aqui no tronco, né? Só na região dorsal que não indico. Depois dela vem a intradérmica, que é essa que a gente já falou, né? Que é uma sutura mais de acabamento. E a sutura simples ancorada é aquela que você vai dar a volta, quando você sai, você passa por dentro do laço, daquela alça que se formou. Aí, porque nessa sutura simples aqui, chuleio, você simplesmente vai dando volta assim, ó. Volta assim, 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 assim e pronto. Agora, a ancorada, você vai ancorar, e você vai entrar dentro daquela alça. E aí qual que é a diferença? A diferença é que a sutura ancorada, ela é muito mais forte, muito mais hemostática. E ela vai muito bem em couro cabeludo, Ana Luísa. Muito bom, ela vai muito bem em couro cabeludo. Então, quando você tiver em couro cabeludo e está sangrando, você faz hemostasia, obviamente, mas não adianta persistir muito, porque couro cabeludo sangra muito. Então, você já parte para essa ancorada. Então, você dá o ponto aqui, o primeiro, você dá a volta, passa por dentro da alça, dá a volta, passa por dentro da alça, dá a volta. E sempre que cada laçada que cada volta que você dá, você segura o fio para manter ele bem firme, porque se você vai fazendo esse movimento, fica tudo frouxo a sutura, e depois não tem como você apertar, porque ela justamente é ancorada. Até essa daqui que é em chuleio, é difícil depois você tentar apertar essa sutura, né? Então, você tem que segurar o fio, você dá a laçada, segura o fio, dá a laçada, segura o fio, para que aquilo fique bem apertado, tá? O Márcio perguntou, a sutura subdérmica é o mesmo que falar do ponto interno? Não, Márcio. O ponto interno, ó, vocês estão vendo aqui. A intradérmica que a Juliana falou, você vai dar aqui, ó, você vai dar na derme. Subdérmico é bem abaixo da derme, para você aproximar e fechar a sutura. O ponto interno é aqui embaixo, ó, no subcutâneo. Então, quanto que você vai fazer aqui no subcutâneo? Quando você tira um cisto epidérmico, um lipoma, fica aquele buracão, aquele espaço morto. Então, aquele espaço morto, o que ele vai favorecer? A coleção, né, de secreção seremática, que pode infectar depois. Vai favorecer a formação de seroma. Então é importante, é bom você tirar esse espaço morto dando um ponto interno. E esse ponto interno é dado no subcutâneo. Então você vai pegar subcutâneo de um lado, subcutâneo do outro e dar um nó. Vários nós, obviamente. Então o ponto interno é para você tirar espaço morto. O ponto subdérmico é para você aproximar a derme. E o ponto intradérmico, a sutura intradérmica, é de acabamento, é para você terminar de fechar ali, sabe, as bordinhas da ferida. E às vezes eu faço essa sutura intradérmica e mesmo assim às vezes fica um pouco um beicinho assim. Aí eu dou um pontinho de nylon 5 zeros de acabamento para que não fique aquele beicinho, fica bem bonitinho, né? Então isso é refinamento. Então quando você consegue entregar resultado com refinamento para o paciente, você consegue precificar da forma que você quiser, que você achar justo, né? Então é super importante isso, né? Vocês que aprendem comigo aqui cirurgia dermatológica, aprendam a agregar valor às suas cirurgias, né? E procurem precificar de forma correta
os seus procedimentos, né? Nada de ficar fazendo aquelas precificações que a gente já cansou de falar, né? Eu fiz uma enquete uma vez e a média do valor cobrado para fazer uma exérese de nevo no Brasil, e vários médicos responderam no Brasil inteiro, em torno de R$300, 350. Né? Então, eu sempre falo para vocês, pelo menos o valor de uma toxina, tá bom? Então, o grande erro, então às vezes você entrega uma cirurgia de qualidade, você entrega resultado, você entrega excelentes resultados com baixos índices de complicações, e você erra na precificação, né? Porque isso é uma dificuldade muito grande dos médicos, é natural, é normal isso, a gente não foi educado nesse sentido, a gente não aprendeu gestão, precificação, faturamento na faculdade nem na residência, né? Então, mas a gente precisa aprender, porque isso vai impactar na nossa qualidade de vida. Então é importante que vocês treinem isso, tá bom? Deixa eu ver aqui se temos mais. Vocês têm alguma dúvida a mais, gente? Algum comentário? Eu acho que é isso então. Vamos ver aqui. Obrigado, gente. Márcio perguntou aqui. O senhor poderia mostrar como faz um ponto interno? Posso. Aqui, você na verdade vai fazer assim, Márcio. A ferida está assim. Você vai dar um ponto entrando aqui no subcutâneo de um lado, aí você vai passar para o outro lado subcutâneo e vai fazer um nó. Aí vai fechar aquele buraco, aquele espaço morto. E eu gosto de usar um fio absorvível, pode ser um Vicryl, por exemplo, né, de longa duração, que vai durar 30 dias. Porque às vezes se o espaço morto for muito grande, um fio de Catgu não vai, em 7 dias absorve e o espaço morto está lá de novo estabelecido. Então eu gosto de usar um fio absorvível de longa duração. Pode usar o nylon? Pode, gente. A maioria de vocês usa. Eu não gosto. Por quê? Porque o paciente faz granuloma de corpo estranho. Aí ele fica voltando, retornando para retirar ponto. Acho desagradável, né? O paciente reclama, tá bom? Cristiano, o senhor sempre faz antibiótico nas cirurgias maiores? Faço. Eu vou te falar uma coisa, Cris. Eu faço sim. Você sabe que a antibiótico terapia profilática ela não está indicada em todos os casos, né? Então, quando que está indicado antibiótico profilático? E geralmente são 48 horas. Quando? Pacientes imunodeprimidos, cirurgias contaminadas, infectadas, lesões infectadas, como lesões ulceradas. Um vaso ulcerado é uma lesão infectada, que você precisa usar antibiótico profilático, né? E na residência, eu experimentei uma vez, eu fiquei lá 25 anos ensinando cirurgia dermatológica, e eu experimentei suspender todo antibiótico profilático e antibiótico terapia profilática, e fiz assim só nesses casos que eu falei para você. Né? Paciente imunodeprimido, lesão infectada, ulcerada ou cirurgias muito complexas, retalhos, enxertos, cirurgias muito grandes. Sabe qual foi o resultado? Um índice altíssimo de infecção. Por quê? Os pacientes eles não têm, pelo menos lá, né, no SUS, eles não tinham condições, às vezes não tinham nem saneamento básico. Então é importante você também avaliar isso, se o seu paciente tem condições de cuidar direitinho da cirurgia. Né? Então, mas se a cirurgia for grande, eu entro sim com antibiótico. E geralmente eu deixo por mais tempo, não só 48 horas. Às vezes eu deixo 5 dias. Se for uma cirurgia simples, deixo até azitromicina 5 dias, né? Ou uma cefalexina se for uma cirurgia maior, deixo 7 dias, tá bom? E assim eu evito uma grande dor de cabeça. Porque imagina você faz uma cirurgia e o paciente volta com aquela cirurgia toda infectada, né? Então é muito, muito decepcionante isso, né? Gustavo, o resultado estético da sutura contínua é superior da simples? Viu, Gustavo? É assim. Só que não é em todo lugar que você deve usar. Lembra, dorso não é bom, porque pode fazer uma deiscência, né? O resultado sim. Tanto que eu falei para vocês em lifting facial, que a gente faz uma incisão aqui, ó, até retroauricular, descola toda a pele do rosto. Eu já vi muito cirurgião plástico. Eu faço sutura intradérmica aqui. Mas eu vi muito cirurgião plástico que faz aqui, ó, sutura contínua em chuleio. Essa daqui. E já vi também, eu não faço, em blefaroplastia eu faço sutura intradérmica, mas eu já vi muito plástico fazer também sutura contínua, para vocês terem uma noção de como que o resultado estético é muito bom. Mas são aquelas indicações, né? Cuidado para não fazerem daqueles locais de muita tensão, região dorsal, por exemplo, que daí a deiscência o risco é muito grande, tá bom? Gente, já deu quase 1 hora de live, eu queria agradecer a companhia de vocês, o carinho. Então eu queria convidá-los então para a Semana da Cirurgia Dermatológica e também para que vocês me acompanhem nas outras redes sociais, no YouTube, que é Dr. Ed Wilson Rossoy,
e no Facebook cursos de cirurgia dermatológica, tá bom? Obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau.